Olá, eu sou o pastor Divino Maurício. Nós estamos nesses dias gravando vídeos visando análise das lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Revista esta comentada pelo Ministério de Vila Nova, Assembleia de Deus. E o nosso pastor presidente é o pastor Josué Gouveia. E hoje, especificamente, estaremos analisando a lição de número 8, que tem um tema muito importante. O tema da nossa revista é a relevância da igreja, sua essência e missão. Durante todo esse trimestre, nós vamos abordar esta relevância da igreja, a sua tarefa, reafirmando os seus fundamentos como igreja. E hoje vamos tratar especificamente da lição de número 8. Acompanhe o próximo slide. Lição 8. A relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Aqui nós vamos tratar inicialmente dos objetivos da lição. Veja só, são 3 objetivos diretamente implicados nesse tema. Corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo. 2. Expor sobre o Pentecoste verdadeiramente bíblico. E 3. Assegurar a identidade pentecostal da igreja. Vamos à frente. Lição 8. Introdução. Veremos nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica, que é a teologia diretamente ligada à nossa denominação. E vamos aprender sobre a importância dessa teologia pentecostal. A crença no batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a perseverança no caminho da santificação e o fervor no serviço cristão. Esses são os aspectos principais com relação à teologia pentecostal. Primeiro, vamos entender bem o Pentecostes bíblico, porque a doutrina pentecostal não é uma invenção da Assembleia de Deus ou das igrejas pentecostais, não. É uma teologia essencialmente bíblica. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, está lá em Atos capítulo 1, verso 4. Desde então a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. Ou seja, ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, a igreja tem vivido esse avivamento pentecostal no seio da igreja em todos esses anos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agindo na igreja, derramando esse poder, derramando esse avivamento, para que a igreja seja realmente revigorada no Pentecostes, revigorada no poder do Espírito Santo. Vamos à frente. 1.1. O Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Deus é aquele que promete e cumpre. Olhe bem, sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Todas essas promessas foram profetizadas desde o início, passando pelo Antigo Testamento, passando pelos profetas, até chegar ao Messias. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes ao longo da história. Se nós formos olhar, formos estudar a história da igreja, a gente vai verificar que houve grandes movimentos, grandes avivamentos ao longo da história da igreja. 1.2 vai falar sobre o Espírito derramado, o Espírito prometido e agora enfatizando o Espírito derramado. O dia histórico de Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus informou que a promessa seria cumprida não muito depois daqueles dias.
Se você for lá ver em Atos capítulo 1, no verso 8, vai dizer claramente que descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Sobre aquele povo, e eles serão cheios do Espírito Santo. Passarão a falar em novas línguas. Vamos para 1.3, que vai enfatizar o resultado deste derramamento no Espírito. Quando lemos sobre o resultado desse derramamento, precisamos entender e estar atentos para não determos apenas ao falar em outras línguas, pois, além de falar em outras línguas, ou seja, também se tem um maior dinamismo, o poder de Deus na vida das pessoas gera esse dinamismo espiritual, ousadia, intrepidez, que é muito importante focalizar, no anúncio da palavra de Deus. Essa edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, evidenciada, maior dedicação, olha só, a oração, a intercessão e também o poder no combate contra as forças do mal. Toda essa ousadia, essa intrepidez, toda essa dinâmica, todo esse poder de Deus para anunciar a palavra e manifestar na vida do cristão esse poder para repreender, para expulsar as forças do mal, são características do derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida do crente. Vamos à frente. 2. O ponto 2 vai falar sobre a identidade pentecostal da igreja. A igreja se identifica como uma igreja genuinamente pentecostal. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico, aquele padrão registrado lá em 1 Coríntios capítulo 12. O nosso foco neste tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, inicialmente, dons espirituais, que são os dons através do qual o poder de Deus é manifesto na vida do cristão, e também a atualidade desses dons para os nossos dias. 2.1 fala sobre o batismo no Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus, só Deus, através de Jesus e através da manifestação do seu Espírito, é que pode batizar com o Espírito Santo. Mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. É bom que se diga isso, que a primeira evidência e a característica principal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. É a evidência inicial característica. Conforme a sua vontade, conforme a vontade do Espírito. Atos 2, versículo 4. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. Ou seja, quem batiza é o Senhor Jesus Cristo, e a partir daí a pessoa começa a ter essa experiência espiritual poderosa de falar em línguas estranhas, de exercitar os dons espirituais. Vamos à frente. 2.2, nós vamos enfatizar agora os dons espirituais. Os dons espirituais são doações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, outorga ou dar autoridade à igreja desses dons, visando a expansão, olha o objetivo, o crescimento da sua obra e também a edificação dos santos para o ministério. Os dons espirituais são nove dons. Isso implica que alguém pode ter pode ter 2 ou pode ter 9 dons na sua vida ministerial, na sua vida como crente pentecostal. Porém, não é uma coisa rígida, é o Espírito quem concede conforme lhe é conveniente, conforme é necessário para a edificação e também para que o crescimento da igreja aconteça através do exercício desses dons. 2.3, a atualidade dos dons espirituais. Aqui eu coloquei algo interessante que é bom a gente frisar. Ainda há os que acreditam que os dons espirituais cessaram após a conclusão do cânon
do Novo Testamento. Quando encerrou o cânon, quando terminou ali a edição, melhor dizendo, dos livros do Novo Testamento, fechou-se o exercício dos dons espirituais. Mas isso aqui é completamente refutado. Eles diziam que são somente para o tempo da igreja primitiva. Mas essa refutação nós vemos na própria palavra, quando o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a todos vós e a todos quanto Deus, o Senhor, o nosso Senhor, chamar. Ou seja, é para a igreja em todo o tempo e também na nossa era contemporânea. Os dons do Espírito Santo permanecem atuantes na igreja nos nossos dias. Vamos à frente. 3. Mantendo a chama pentecostal. Não basta exercitar os dons, não basta ser revestido do poder de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. É preciso que essa chama esteja sempre ardente na igreja. Manter essa chama do Pentecoste implica ocupar a nossa mente com os princípios que vão nortear a nossa perseverança em buscar esta unção. Veja só, neste tópico será ressaltado o viver em santidade, que é característica de quem é revestido do poder de Deus, é essencial. Quem é santo é cheio do poder de Deus. Neste tópico será ressaltado isso, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. Veja só, perseverar em buscar a unção e também viver em santidade. Este é o foco do crente em buscar o Espírito Santo para cumprir a missão da igreja. 3.1, falar sobre santidade. Em Hebreus 12:14, diz claramente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fundador da nossa igreja, a Assembleia de Deus de Madureira, eu fiz questão de focalizar isso, porque é muito importante, o pastor Paulo Leivas Macalão, nosso o pioneiro da Assembleia de Deus Madureira, afirmou com muita propriedade, e esta palavra reverbera, ela ecoa para nós muito forte até os dias de hoje, até nós. Olha o que ele diz: enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. Uma palavra muito atual, irmãos. Santificação é um dos fundamentos teológicos da Assembleia de Deus desde o seu nascedouro. Vamos à frente. 3.2. Viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. O apóstolo Paulo afirma veementemente em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou vivemos em espírito ou vivemos na carne. Não há meio termo, não há como mediar isso. Portanto, para viver em espírito é preciso ter uma vida regenerada e andar em santificação. É um alerta muito importante para nós. 3.3, viver em ação. E aqui eu coloquei um alerta importante para a igreja. Ter uma vida de serviço cristão, ou seja, estar ativo na obra de Deus. Aquele jargão famoso de crentes que afirmam que querem ser crentes somente de banco é contrário totalmente à vontade de Deus. Deus não nos chamou para termos Deus nos chamou para termos uma vida ativa na obra dele. Ou seja, crentes atuantes, procurando sempre servir ao Senhor em sua obra com o melhor que pudermos. Isso aqui implica de que nós recebemos essa unção, recebemos o poder de Deus para termos uma vida plena, ativa, completamente dinâmica na obra de Deus, para produzir frutos, para realmente fazermos o melhor para Deus e para a sua obra. Que possamos ter
um entendimento a partir desta análise, para que a nossa aula no próximo domingo seja bem produtiva e que os nossos irmãos sejam edificados e sejam despertados sobre essa importante mensagem. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa.